Prazer, galera. Eu sou Stephanie. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, boa, tá bom. Agora tá tudo certo. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Show. Boa, tá bom. Bom, antes da gente começar, vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou Stephanie, eu sou diretora de recursos humanos aqui da Big Data Corp. E eu tô super animada para a gente bater esse papo hoje. Tô muito feliz aí com o tanto de inscritos que a gente teve hoje. E vamos dar aí mais só um minutinho para a galera começar e entrar, e, enfim, para todo mundo participar desse bate-papo, que eu acho que vai ser muito legal. Antes, enfim, da gente começar, queria saber, estão animados para o papo? Me contem aí o que vocês acham desse assunto. Já vamos interagir aqui antes da galera entrar. Boa tarde, Rick. Boa tarde, Franciele, Gabriel, Bia. Bastante animado. Muito legal, gente. Estou muito animado, real. Acho que vai ser um tema super importante. Também acho, Thaís. Boa, Beatriz, exato. Concordo totalmente com você de que a gente tem que ter os nossos valores sempre alinhados aí com a empresa. Legal. Muito bom, muito bom. Renato, muita expectativa. Bom, então vamos lá. Eu acho que a gente já tem aí boa parte da galera inscrita, já entrando, e também para não tomar muito tempo de vocês, porque eu sei que são 3 horas da tarde, então assim, a gente também não quer ocupar muito a agenda de vocês. Então, bom, vamos falar aí sobre um assunto muito legal que eu adoro falar, que é sobre valores, né? Aquilo que a gente valoriza e que as empresas valorizam. Então, hoje é o nosso primeiro BDC Talks. Gente, estou muito animada para isso. Vou até colocar o óculos aqui, porque a minha idade já chegou, e para eu ler direito, eu preciso do meu óculos. Bom, o talk de hoje vai ser sobre valores, se eles estão alinhados aos seus valores pessoais ou aos da empresa. Eu acho que esse é um assunto, como algumas pessoas mandaram aqui no chat, super importante, né? Eu, como uma boa pessoa de recursos humanos, já fui e recruto até hoje, já fui recrutadora e recruto até hoje. E, obviamente, já participei de processos seletivos e acho que esse é um tema que a gente pouco fala, mas que eu acho que é primordial. Bom, como eu já falei, eu sou Stephanie, muito prazer. Meu nome é Stephanie Ferratio, eu sou diretora de pessoas aqui na Big Data Corp. A gente chama a área de recursos humanos de pessoas, porque são pessoas que fazem a empresa alavancar, crescer e tudo mais. Sou psicóloga, formada pela PUC no Rio, então vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque. Moro em São Paulo, já tenho uns 8 anos, tenho 2 filhos paulistinhas. E também, além de psicóloga pela PUC, eu sou especializada em Harvard por negociação, enfim, tenho algumas coisas legais aí no meu currículo, se alguém quiser depois bater um papo, estou super à disposição. E já passei por algumas empresas muito legais, como a GUP, que é uma HR Tech, a L'Oréal, que é uma multinacional francesa de beleza, BR Malls, uma empresa de shopping center brasileira também. E hoje eu sou uma Bigger com muito orgulho, estou até com a camisa aqui da Big Data Corp, não sei se vai dar muito para ver. Sou apaixonada por trabalhar aqui na Big e também sou muito apaixonada pelos Biggers. Então, assim, é muito legal contar essa história aqui para vocês. Bom, vamos começar com uma pergunta super, super importante, que é: vocês sabem o que são valores? Sejam eles organizacionais, sejam eles pessoais? Me contem aqui, mandem aqui no chat e eu vou lendo os comentários de vocês. O que vocês acham que são valores? Independente se é da empresa ou se são pessoais. Eu quero uma camisa também boa. Gente, essa daqui, ela é bem exclusiva, é do passado, então assim, mas um dia vocês vão ganhar. Blusas muito legais aqui da Big. Chayenne, boa tarde.
Me contem, o que vocês entendem sobre valores? Mandem aí mensagens. Elter, valores são aquilo que você acredita e no que você acha que é correto, legal. Eduarda, pontos que a empresa / pessoa acredita e preza. Gabriel, valores são algo como alinhamentos morais e éticos / éticos. A Thaís, valores são o que nos guiam, coisas que são importantes para a gente, que nós acreditamos. Guilherme, ideias, peraí, que já voltou. Ideais que norteiam as decisões. Cara, muito legal. Acho que tá todo mundo aqui sabendo mais do que eu. Pablo, valores transmitem o que acreditamos e norteiam nossas ações, atitudes, atividades. Ramon, para mim, valores são um conjunto de regras, princípios inegociáveis, sejam éticos, morais, etc. Carlos, são pilares que você se baseia e segue na vida pessoal e profissional. Gente, animal, tô adorando a interação. Alan, são os princípios que norteiam as ações que a empresa toma com suas ações para com seus funcionários e seus clientes. Legal. Muito bom. Fred, princípios e crenças. Robson, princípios éticos. Bianca, acho que nós somos um conjunto de valores. Cara, muito legal. De novo, acho que vocês estão sabendo do assunto mais do que eu, mas tudo bem, vamos interagir aqui. Ricardo, princípios que orientam negócios e atividades. Franciele, o que acreditamos baseados nas nossas experiências e crenças. Pô, muito legal. Muito, muito legal o que vocês estão escrevendo. E faz todo sentido. Acho que todo mundo está meio que, né, em linha com o que vocês estão escrevendo aí. Crenças, experiências, aquilo que nos norteiam. Luciana, valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determina a forma como estas se comportam e interagem. Boa! Vamos lá. Gente, vocês estão arrasando. Antes da gente entrar no assunto de valores, e eu trouxe aquela pergunta para a gente aquecer aqui, e acho que vocês estão bem alinhados aí com o tema. Renato, pô, copiar e colar do Google não vale. Gente, está valendo tudo, a gente está aqui interagindo. Então, vamos dar um passo para trás, né? Quando a gente fala de valores, principalmente da organização, antes da gente entrar no pessoal. O que é a cultura, né? Os valores, obviamente, eles fazem parte daquela cultura, mas o que é e como que ela é construída? Então, eu não sei se vocês conhecem uma inglesa que se chama, uma americana, perdão, que se chama Carolyn Taylor. Ela é, eu super admiro ela. Ela é uma pessoa que tem uma história muito legal sobre como fazer turnaround de culturas e reestruturar culturas ou criar culturas, enfim, das empresas. Ela tem um livro chamado Walking the Talk, então eu super recomendo vocês lerem. Quem não leu, o Ricardo já botou aqui, já li o livro dela, é muito legal, Walking the Talk. E ela fala uma coisa que é um pouco do que vocês estavam falando aqui, mas é óbvio que, né, algumas pessoas falaram sobre o lado pessoal. Cultura são os padrões de comportamento que são encorajados, desencorajados ou tolerados ao longo do tempo. Então, tem um pouco a ver com o que vocês estão falando aqui. A cultura, ela costuma dizer, e eu concordo totalmente com ela, que a cultura ela é uma tríade, né? Ela tem 3 frentes, principalmente: símbolos, sistemas e comportamentos. O que são os símbolos? Símbolos são eventos observáveis, são decisões das quais as pessoas atribuem a um significado. Então, por exemplo, quem aqui é um bigger ou quem aqui quer ser um bigger e for um dia no nosso escritório, vocês vão ver como é o nosso escritório. Aqui tem a Nissa, que é a cadelinha do nosso fundador e um dos CEOs. Ou seja, a gente é pet friendly. Então, tem várias coisas muito legais que os símbolos do dia a dia da empresa mostram como que como que aquela empresa se comporta, né? Então, assim, os símbolos, as reuniões, o que está na parede. Então, você tem os valores da empresa na parede. Eu já vivi empresas que tinham lá os 4, 5, 6 valores da organização. Então, acho que tem os símbolos, eles estão no ar, né? Eles estão na forma como as pessoas... como a empresa organiza aquele lugar. Legal. Comportamentos. Então, comportamentos é o comportamento dos outros, como que as pessoas interagem no dia a dia. Aqui é uma foto de biggers, então só para vocês verem um pouquinho, esse é o nosso escritório. A gente tem aí algumas pessoas desenvolvedoras. Então,
como que a gente se comporta no dia a dia. Só um disclaimer importante, hoje a Big Data Corp, ela é remote first, mas a gente reabriu o escritório para apoiar o nosso time. Então, tem pessoas que às vezes vão, tem gente que não vai, não tem nenhuma obrigatoriedade durante a semana de ir, né? Então, aqui é uma foto tirada antes da nossa pandemia, mas que representa bastante como a gente se comporta no dia a dia, né? Trabalho em equipe, todo mundo interagindo muito legal. Então, isso são comportamentos. Como que as pessoas interagem? Você está no meio de uma reunião, como que seu chefe fala com você? Como que as pessoas interagem, né? No dia a dia. Sistemas. Então, o que são os sistemas? Essa daqui é um dos braços lá do que a Caroline Taylor fala sobre cultura, que as pessoas normalmente me perguntam, tá, mas Sophie, mas o que é sistema? Eu acho que é legal falar assim, basicamente são mecanismos de gerenciamento de pessoas e tarefas. Mas vamos fazer uma reflexão aqui juntos. Se uma organização fala que ela é meritocrática, como que é o sistema de avaliação de desempenho ou avaliação de cultura? Como que são os sistemas de RH? Como que são os sistemas de orçamento? O que a empresa valoriza? Né? Se você está... se a empresa está num momento muito difícil, quais são as tomadas de decisão? O que para ela é o relevante naquele momento? Isso são coisas importantes a se observar dentro aí das frentes que a Caroline Taylor fala e que eu acredito bastante, por isso que eu trouxe aqui. Isso daí também é uma foto dos nossos biggers tendo reuniões, então é um ambiente bastante descontraído, e isso tem muito a ver, claro, com o que eu falei lá, que são os símbolos, a forma como... Né, tem videogame, tem várias coisas assim, bem característicos dos nossos biggers e da nossa cultura. Bom, então, resumindo o que ela fala e que eu acredito bastante também cultura é a manifestação do que realmente se valoriza. Se uma organização valoriza ser gentis uns com os outros mais do que valoriza a honestidade, sua cultura refletirá isso e afetará, por exemplo, a maneira como as avaliações de desempenho são conduzidas. Então, aqui é um pouco de provocação, mas para vocês refletirem também, não sei se todo mundo que está aqui presente trabalha em algum lugar, os biggers eu sei onde eles trabalham, mas tirando os biggers que estão aqui presentes hoje, isso são coisas bacanas da gente refletir sobre a cultura do lugar que vocês estão trabalhando hoje, ou querem trabalhar. Bom, a partir do momento em que a gente tem o que é a nossa cultura daquela organização, a gente começa a refletir sobre, a partir daquela cultura, quais são os valores, né? Aquilo que a empresa valoriza. Valores, então, organizacionais nada mais é do que um conjunto de características, ideias e crenças, eu vi que algumas pessoas escreveram isso aqui nos comentários, de uma determinada organização e que tem tudo a ver com aquela cultura que a gente falou, né? Aquelas 3 frentes que a gente falou acima. Então, alguns exemplos de valores organizacionais. Então, a gente tem, por exemplo, espírito de equipe, então isso é um valor para aquela organização, respeito, diversidade, transparência sempre pensando nas políticas da empresa, qualidade de vida, isso realmente é um valor para aquela organização. Então, aqui são alguns exemplos, né? E eu trouxe, tem um livro muito legal, inclusive eu conheço quem escreveu, que é o Marcelo de Freitas Nóbrega, ele tem um livro chamado Você Está Contratado, super recomendo, inclusive estou com um livro aqui, querido Marcelo, e ele fala bastante sobre esse alinhamento entre você e a sua empresa, como que você consegue ser contratado, etc. E aí uma das coisas que ele comentou foi sobre os valores das empresas, que a gente precisa sempre observar. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos e trouxe também da Big, claro. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Ambev, né? A Ambev, ela deixa bem claro o que ela quer, ela deixa bem nítido o que ela quer, né? Então, nosso principal ativo é a nossa gente, por isso procuramos pessoas que sonham grande, gente com visão empreendedora e atitude de dono da companhia. Queremos pessoas com brilho nos olhos, interesse em crescer e desenvolver suas habilidades constantemente. No Google, eles falam o seguinte: o Google é uma empresa focada em inovação, desde o desenvolvimento de produtos até a gestão e condução dos negócios. Procuramos pessoas capazes de lidar com o novo, de aprender e evoluir. Não pode faltar, então, o bom senso, o bom humor e habilidade para trabalhar em equipe. Então, aqui ele está falando de trabalho em equipe, está falando de
lidar com o novo, de aprender, pessoas que gostam de aprender. Enfim, então tem algumas coisas aqui muito bacanas que o Google traz, que tem a ver, obviamente, com os valores e a cultura deles. Na Microsoft, eles falam, né? É essencial ter brilho nos olhos para trabalhar na Microsoft. O sucesso de uma empresa depende de pessoas apaixonadas pelo que fazem. Valorizamos a integridade, a honestidade, o crescimento pessoal contínuo e a abertura e o respeito mútuo. Então, isso também é aí como que a Microsoft conta o que são os valores, transmitindo aí nas pessoas que eles querem contratar. Na Big Data Corp, eu não sei se todo mundo que está aqui já entrou na nossa página de carreiras, então eu convido vocês a entrarem na nossa página de carreiras também, porque lá, se vocês entrarem no site da Big Data Corp, vocês conseguem clicar em carreiras que tem no topozinho. E lá vocês, depois eu mando o link aqui para vocês acessarem quem não é um Bigger. E a gente conta o quê? Que ser um Bigger é ter a flexibilidade e a autonomia que você sempre desejou. Então, para a gente, autonomia é um valor, né? Autonomia e protagonismo. É realizar entregas que realmente fazem a diferença para a organização. É ser peça fundamental na construção e crescimento de uma empresa. Então, de novo, protagonismo. Aqui a gente fala bastante de sustentabilidade do negócio. É fazer parte de um time feito de gente boa, que ajuda e apoia e abraça. Ou seja, uma empresa que olha muito para o trabalho em equipe. Para a gente, colaboração é uma coisa super importante, está na veia de todo mundo. Acho que se tiverem os Biggers aqui e quiserem comentar, fiquem à vontade, porque realmente não estou falando só para um talk, né? Estou sendo bem realista. É respeitar e ser respeitado. Então, isso para a gente também está contido dentro de um dos nossos valores, que é transparência e ética. Né? Isso para a gente não abre mão. Boa. Então, só para encerrar esse capítulo de valores corporativos, né? Acho que o mais importante aqui é toda vez que vocês forem observar uma empresa, se candidatar numa empresa, ou estiver trabalhando num local, observem os comportamentos, observem esses símbolos, sejam eles físicos, porque, claro, tem empresas que estão no remote first, né? Estão trabalhando 100% remoto. Até mesmo quando você está remoto, né? Como que são conduzidas as reuniões, quais são os assuntos, como que as pessoas interagem. E ao se candidatar a uma posição, uma vaga, uma empresa, sempre procure entender o que eles estão buscando, quais são esses valores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas acho que esse é um resumo legal aí dessa parte. Pô, legal, Janine botou. O mais incrível da Big é ver que tudo isso realmente está presente no dia a dia. Bom, vocês veem, não estou falando da boca para fora aqui para vocês. Valores pessoais. Então, o que é valores pessoais, né? Valores pessoais é tudo aquilo que é importante para nós e que nos moldará e guiará como cidadão. Refletem parte de você, seus princípios, experiências, crenças, etc. E ainda vou um pouquinho além, que na minha cabeça, além disso daqui que eu escrevi, claro, mas eu adiciono que os valores são aquilo que norteiam as decisões de vocês no dia a dia, né? Eu acho que o Ramon escreveu algo parecido com isso, né? De que são coisas inegociáveis para vocês, que são coisas que são os valores que vocês não abrem mão e que fazem com que vocês se baseiem na hora de vocês tomarem decisão. Eduardo escreveu aqui, muito importante, já recusei propostas por entender que os valores do local não estavam alinhados aos meus. Nossa, muito legal. É isso mesmo. Isso é super importante, gente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês já já. Exemplos de valores pessoais, tá? Família, honestidade, empatia, inovação, espiritualidade. Então, um exemplo pessoal meu, eu trabalhei numa organização, obviamente não vou comentar qual, em que eu, enfim, tenho, como eu comentei com vocês, eu tenho 2 filhos, né? Agora tenho não só 2 filhos, mas um cachorro pequeno, porque eu gosto de desafios. Então, assim, família para mim é o meu principal valor, né? Um dos meus 5 valores, com certeza absoluta, é família. E eu me deparei numa organização em que eu trabalhava de 8 a 2 da manhã, 3 da manhã. E aí, né? Como é que a gente faz? Então, isso para mim era algo inegociável, eu não estar presente no meu dia a dia com a minha família. Então, isso para mim é uma coisa super importante, que é um valor que eu busco dentro das organizações, né, em que eu trabalho.
E hoje aqui, um exemplo muito prático, hoje aqui na Big, um dos nossos valores é equilíbrio. Então, assim, com certeza para a gente, isso é uma coisa super importante e que eu consigo, então, dado o equilíbrio, estar mais próxima da minha família e satisfazer aí todos os meus outros valores. O ser, o ter e o fazer pessoal. Eu acho que isso daqui é uma reflexão muito legal, que eu estava lendo, inclusive, no livro da Carolyn Taylor, que ela não entra muito no detalhe de valores pessoais, mas uma das coisas que ela fala e que eu achei que era bem bacana é assim: os seus valores e a sua essência, eles não vão mudar. Vocês podem passar, eu não sei se tem estagiários, pessoas mais sêniores, enfim, qual o nível de vocês em cada uma das organizações, vocês estão começando o trabalho de vocês, enfim. Mas, independente de quantas empresas vocês trabalharem, quantos cargos vocês tiverem, quanto de remuneração vocês tiverem, os seus valores e a essência, eles não vão mudar. E por isso que acho que é muito importante vocês terem muito claro o que são esses valores, né? Para que vocês não sejam levados, e aí depois de um momento vocês olham e falam assim, nossa, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Talvez alguém já tenha passado por isso, do tipo, foi entrando numa seara, e aí de repente parou e falou, peraí, não, isso não tem nada a ver comigo, né? Então sempre vocês vão se deparar com isso no sentido de que a essência de vocês não muda. Então, a forma como vocês lidam no dia a dia de vocês, como vocês interagem com as pessoas, elas fazem muita diferença, porque é isso que para vocês, né, norteiam as decisões e como vocês se comportam com as outras pessoas. Bom, antes da gente entrar aqui em mais uma interação que eu queria fazer com vocês, eu estava conversando esses dias com o meu pai. Meu pai tem uma consultoria de negócios e a gente estava falando sobre cultura, valores, batendo um papo muito legal. E ele falou assim para mim, minha filha, meu pai ele é doutor em neurociência. E aí ele estava comentando comigo o seguinte, ele falou assim, poxa, muito legal esse assunto e tal, mas tem uma pergunta que me fizeram quando eu estava estudando lá nos Estados Unidos sobre neurociência, eles falaram assim, se você pudesse, imagina que você está sendo obrigado a ficar numa ilha sozinho, tá bom? Você está sendo obrigado, você tem que ir para essa ilha e ficar sozinho nessa ilha. Você pode levar até 5 coisas. O que você levaria? Eu falei, gente, que tenso, né? Acho que a primeira coisa eu levaria minha família. E aí eu comecei a refletir sobre isso, porque as coisas que a gente levaria nessa ilha, de fato, são os nossos valores. Isso ajuda muito a gente a definir o que para a gente é importante. Então, exemplo, eu levaria família, minha família, com certeza. Então, um valor para mim é família. E aí eu estava conversando com ele e ele foi dando vários outros exemplos. E aí um deles, que ficou muito claro para mim, ele falou assim, bom, imagina, se você tem medo e aí você vai para essa ilha e aí você resolve levar, sei lá, uma faca para você se defender. Estou dando um exemplo, sei lá, imagina um tubarão, alguma coisa. Segurança é um valor para você, né? E aí a gente começou a ficar discutindo sobre isso. Então, pensem aí vocês, o que vocês levariam para essa ilha deserta, né? Vocês sozinhos. Quais são essas 5 coisas que vocês levariam? Eu acho que isso ajuda vocês também a descobrirem quais são os valores de vocês, o que para vocês é importante. Wesley, mas depois de 5 anos esses valores não podem mudar, não? Você tá, mas referente ao quê? A empresa ou às pessoas? Wesley, me manda de novo. O Alan botou, eu não levaria a família porque acho que seria ruim para eles, pode ser. Então, talvez segurança também seja uma coisa importante para você. Muito legal essa ideia da ilha, ajuda bastante. Wesley, as coisas que vai levar para a ilha mesmo. Olha, eu não me aprofundei sobre isso com ele, mas eu acho que acho que não muda, não sei. Eu acho que os valores, como eu falei, os valores e a essência, eles não mudam. Eles podem, talvez, mudar a prioridade. Então, sei lá, hoje o meu valor, com certeza, é família, outro valor para mim é trabalho, outro valor, né? Eu tenho os meus valores. Pode ser que eu esteja num determinado momento da minha vida em que trabalho vai pesar mais. Trabalho, para mim, é uma prioridade. Mas dentre os meus, 5 valores, família tá lá. Mas eu consigo equilibrar o que é mais latente naquele momento. Bom, tô dando o meu exemplo, tá, gente? O Robson botou, família é um dos pilares mais importantes, honestidade, sinceridade. Show! Cada um aí tem, sem julgamentos aqui, cada um tem seus valores, né?
Então, mais um exercício legal para ajudar vocês sobre encontrarem aí os valores pessoais de vocês. Aqui tem 8 perguntas, que eu acho que são bem legais para ajudar e guiar vocês. Mas eu acho que se vocês puderem pensar rapidinho, em 1 minuto, eu responderia a 8ª pergunta, né? Eu pensaria, vocês não necessariamente quem quiser compartilhar, compartilhe, mas se você pudesse escolher um emprego sem vocês se preocuparem com remuneração ou qualquer restrição, né? Qual seria esse emprego que vocês trabalhariam? Então, acho que essa é uma das formas também da gente entender, a partir do momento que você pensa no emprego, o porquê que esse emprego é o sonho de vocês, onde vocês gostariam de trabalhar. Eu acho que isso também ajuda bastante a vocês entenderem o que vocês abrem mão, o que vocês não abrem, o que é inegociável, né, para vocês. Alan perguntou, nessa 8 é mais sobre o cargo, o lugar. Aqui eu pensaria mais sobre o lugar, assim, mas pode ser que vocês pensem assim, sei lá, vou chutar, tá? Eu quero muito trabalhar numa organização sem fins lucrativos, voltado para a educação pública, e eu quero ser a diretora desse lugar. Pode ser também, tá tudo certo. Mas acho que é importante vocês pensarem assim, o que é esse lugar que vocês gostariam muito de trabalhar e por que ele chama tanta atenção aí de vocês. A Patrícia colocou, coincidentemente, estou nesta pergunta para decidir se mudo de emprego ou não. Boa, a gente está aqui então, tá fazendo super sentido aqui. O Gustavo, herdeiro, kkk, brincadeira, continuaria sendo dev. Olha, herdeiro é uma ótima conclusão, porém não é tão factível para mim nesse momento. Mas, bom, quem sabe, eu espero que dê tudo certo para você, Gustavo. Estou aqui na torcida. Thaís, eu trabalharia viajando e produzindo vídeos e fotos. Thaís, ainda bem que você é uma bigger e que você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, isso é maravilhoso. Gabriel, gostaria de trabalhar em uma empresa que tenha compromisso com a sociedade e que esteja sempre visando além de lucros. Pode melhorar a vida pessoal, a vida das pessoas. Poder melhorar a vida das pessoas. Muito legal. Acho que isso também é algo que faz muito sentido para você. Você tem essa questão de sustentabilidade, né? Esse valor. Wesley, um lugar em que eu trabalhasse 3 dias e meio, é isso? Por semana e não trabalhasse nos outros 3 dias e meio, não entendi, 3,5. Acho que seria o equilíbrio entre vida e trabalho na prática. Legal. Aí a Big, hein? Gente, eu tenho que também, obviamente, contar o quão incrível é trabalhar na Big Data Corp. Então, assim, Bianca, se pudesse trabalhar em algo relacionado à ajuda humanitária. Pô, olha que legal. Isso daí já dá um clique aqui sobre valores sobre a Bianca. Porém, não quero ficar longe da família. Então, família é um valor também para você. Mas acho que pode ter coisas aí no meio que você pode investigar. Elaine, um lugar onde possa estar em equilíbrio com a família e desenvolvimento profissional. Pô, bacana. Então, desenvolvimento profissional para você, né, se desenvolver constantemente é um valor e família, com certeza, é um valor. Então, como conseguir este equilíbrio, tem que buscar uma empresa em que um dos valores seja equilíbrio, né? Robson, atuo na área de pessoas há anos e amo o que faço. Desejo continuar nessa área. Pô, que legal, Robson. Robson atingiu o Nirvana aqui, gente. Muito bom. E eu confesso também, Robson, que eu adoro trabalhar na área de recursos humanos. Eu sou bem uma pessoa de pessoas, assim. Acho que qualquer coisa envolve pessoas. E acho que esse é o diamante das organizações. Ricardo, eu trabalharia numa empresa que seja alinhado mais próximo aos meus valores pessoais, como propósito, claro, e condições culturais para a ascensão do negócio. Pô, bacana, hein, Ricardo? Muito legal. Alan, gostaria de ser dono de um instituto de tecnologia que forma profissionais e gera produtos inovadores para o bem-estar social. Pô, animal, olha só. Empreendedor, tem uma questão aí de educação, né? De ser referência naquilo e poder compartilhar essa coisa. Então, acho que tem coisas aí bacanas de se explorar sobre os seus valores. Guilherme, eu gostaria de trabalhar em uma empresa que me possibilite trabalhar de qualquer lugar, que tenha empatia e bom ambiente, que possibilite conhecer novos lugares sem precisar parar de trabalhar. Pô, muito legal, muito legal. É isso.
Que mais, gente? Tem alguém digitando, tô animada. Clara, trabalharia com algo que impactasse na vida de pessoas e algo a ver com organização e planejamento. Ó, Bom, vou falar, né? Um dos valores da Big Data Corp é a organização, né? A gente entende que trabalhar num lugar, principalmente que seja 100% remoto, e com o sonho que a gente tem de ser bem grande, né? A gente já é a maior da América Latina, empresa, mas a gente quer atingir coisas muito legais. Com certeza a organização tem que fazer parte disso, né? Robson, realmente eu adoro meu Nirvana, foi ótimo, me sinto mesmo assim, boa. Daniela, um lugar que proporcione equilíbrio entre trabalho e família, onde eu possa crescer profissionalmente e ampliar o conhecimento. Um ambiente colaborativo onde todos possam fazer parte das decisões e de direcionamentos. Muito legal, Dani, espero que você esteja conseguindo, espero que você esteja bem alinhada aí com a organização que você trabalha, que eu não vou nem dizer que é Big Data. Vamos lá, o que mais? Eu estou numa. Davidson, eu estou numa jornada de transição de carreira. Trabalhei com educação, P&D, como químico, e depois de um bom período estudando, me vejo como dev, pois cada dia que passa e eu me aprofundo nos conhecimentos, mais fascinado fico. Me vejo como dev, apesar de ainda não ter tido experiência como dev. Quem sabe na Big Data Corp. Quem sabe? Eu tô vendo um futuro aí, hein, Davidson? Não deixa de se candidatar nas nossas vagas, não. Alguém, acho que foi a Thaís ou a Dani, alguém compartilhou aí a nossa página de carreiras. Sempre acompanhe. Inclusive, uma coisa muito legal para compartilhar com vocês, a gente tem mailing dentro do nosso blog, que está lá na página de carreiras, então acompanhe, a gente conta sobre as vagas que a gente tem, a gente fala sobre coisas, sobre o dia a dia de trabalhar na BIG, então se inscrevam aí no nosso blog. Débora, um lugar /cargo em que eu pudesse ouvir mais do que falar. Já me sugeriram mergulhadora, mas terapeuta /psicóloga também daria para atuar assim. Gente, olha que animal, tem mais de 18, tem 18 mensagens não lidas. Calma, gente, vamos lá. Matheus, eu trabalharia num lugar onde a neurodiversidade é levada a sério. Muito legal. Dani, estou super, amo. Ricardo, eu já quero agradecer por esse momento, já vou responder essas perguntas e guardar para a vida. Pô, muito legal, Ricardo, é isso mesmo. A ideia desse talk de hoje era não só falar sobre teoria, mas também trazer coisas mais práticas para vocês fazerem essa reflexão, né? Eu acho que isso é importante para a vida pessoal de todo mundo. E profissional também, óbvio. Davidson, estou de olho na page, uma hora rola. Boa. Luciano, estou tentando digitar aqui, mas estou trabalhando. Ai, meu Deus. Mas um bom lugar para trabalhar, com certeza, é uma organização harmoniosa, com foco e ambição de crescimento, que dê liberdade com responsabilidade. E a família, que é tudo na vida das pessoas. Muito legal. Chayenne, o blog é ótimo, eu adoro. Boa, Chay. Vai ser convidada para próximos posts. Luciana, trabalharia com desenvolvimento para gerar impacto, visando melhorar a vida das pessoas. Algo super importante é estar próximo da minha família. Boa, muito legal. Bom, já comentei, né? Para mim, família é um valor, isso é inegociável. Guilherme, coisas que não podem faltar em organização, honestidade e ética dentro de um ambiente de trabalho. Acho tão óbvio e importante que nem mencionei. Guilherme, você sabe que um dos nossos valores, como eu comentei aqui, é ética, com certeza, e transparência, né? A gente fala transparência e ética. E aí, eu lembro na avaliação de fit de cultura que a gente tem a cada 3 meses, eu estava conversando com o meu chefe, eu falei para ele assim, eu falei, nossa, é engraçado, porque esse é um valor que, para mim, ele é tão básico que todo mundo que entra aqui, ele com certeza absoluta você tem que estar com a caixinha cheia, né? Porque não tem nem ponto de desenvolvimento, não tem nem como desenvolver a ética nas pessoas, ao contrário, isso tem que ser um valor para elas, com certeza, né? Se não tem, é inegociável o que a gente estava falando. Franciele, escolheria um lugar com pessoas entusiasmadas que acreditam e amam o que fazem. Liberdade geográfica sempre. Débora, liberdade geográfica sempre. Boa, gente. Cara, que legal. Tô adorando a interação de todos vocês aqui nesse chat e com a apresentação também. Boa. Mais algum comentário, gente? Não. Então, vamos seguir. Então, gente, afinal, qual é a importância do alinhamento dos valores pessoais com o da empresa? Seja que você trabalha hoje, seja que você quer se candidatar, ou que você quer, enfim, tá. Alguém comentou, putz, eu tô escolhendo aí, já tô com algumas propostas.
Então, na hora de tomar essa decisão, por que é importante, né? Primeiro, satisfação e engajamento. Sentir-se parte do negócio, né? Maior produtividade, com certeza. Redução dos índices de burnout. Então, aqui tem alguns artigos. Aqui a gente colocou um, né? Eu botei um aqui, que é a teoria funcionalista dos valores humanos, que fala bastante sobre isso. Mas, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil, ele é top 10 maiores países com problemas de saúde mental. E acho que se a gente puder evitar, e a gente puder com certeza trabalhar num lugar em que tem os valores muito parecidos com os nossos, isso tem um impacto gigante, né? Mais felicidade dentro e fora da empresa. Então, isso com certeza tem um impacto muito, muito, muito grande aí na nossa felicidade. Alan, na minha última experiência, cheguei muito próximo de um burnout. Exato, assim, eu te entendo e te acolho também, Alan, assim, não só, acho que todo mundo aqui, ou se não todo mundo, a maioria já passou por algo nesse sentido. Como eu comentei lá, a família é um valor e me deparei com um lugar em que eu trabalhava muito, eu sempre gostei de trabalhar, é um dos meus valores, com certeza, trabalho, mas naquele momento eu não ia abrir mão, era inegociável aí a minha família e que, claro, poderia ter reverberado em algo muito, muito maior e talvez até mesmo um burnout. Thaís, isso é muito importante, muito, muito, muito mesmo. E se os valores não baterem? Imagina o seguinte, putz, não entrei muito no detalhe da empresa, eu achei que poderia ser legal, e aí eu realmente entrei na organização. O que acontece se os nossos valores pessoais não batem com a empresa em que a gente está trabalhando? A gente não tem julgamento aqui, tá, gente? De fato, talvez possa acontecer de você entrar num lugar em que você fala assim, eu vou dar um exemplo, inclusive nessa minha conversa com o meu pai, ele estava comentando. Ele falou assim, poxa, eu tenho um amigo que um dos valores para ele era ética, né, e honestidade. Eram 2 valores, né, dessa pessoa. E aí ele foi trabalhar numa empresa que vendia frangos, não vou entrar em nenhum detalhe de qual que empresa que era, quando que foi, não é tão recente, mas enfim. E ele estava contando de um procedimento X em que para você vender o frango precisava injetar X de líquido de soro. E aí ele começou a ver que a empresa estava depositando, tipo assim, X vezes 10. E ele falou assim, cara, mas a gente não pode fazer isso, a gente está fraudando o negócio, né? E aí, não, mas é assim, é normal, enfim. Bom, ele falou, então eu não vou continuar nessa empresa, porque eu sou uma pessoa honesta, então eu vou ter um surto aqui, né? E daí talvez vai ser contra os pontos que eu coloquei nos slides anteriores. Então, eu trouxe aqui para vocês, eu não sei se todo mundo aqui conhece o Anthony Robbins, ele é um coach americano, enfim, ele apoia e ajuda e trabalha com várias organizações, e ele fala uma coisa super interessante sobre as necessidades humanas, né? Começando, claro, com as 4 necessidades da personalidade. Então, a nossa personalidade, a gente tem o que a gente chama de self-1, que é certeza. O que é certeza, né? É a gente ter a carteira assinada, ser um CLT, a gente ter aquela certeza de que, putz, são incertezas mais internas nossas, o que é algo super, super, super importante para a gente. Ao mesmo tempo, e é um paradoxo, de que a gente também precisa de variedades. Então, por exemplo, a gente começa um relacionamento novo, ou a gente quer um trabalho novo, ou um desafio novo dentro daquele trabalho, aventuras, viagens, tem algumas coisas assim na nossa personalidade, né? Então tem um paradoxo aí, e isso é real, já é bem comprovado, tem vários estudos, depois eu posso compartilhar com vocês também. Outra necessidade da nossa personalidade é a significância. A gente quer se sentir significante para aquele lugar, né? A gente quer se sentir importante na nossa vida. Eu vou dar um exemplo dos meus filhos. Às vezes eu tô com um filho e aí o outro começa assim a causar para poder ter atenção e se sentir significante, querer que eu esteja presente, né? Acho que quem tiver filho aqui, quem não tiver, desculpa, são exemplos da maternidade. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pode pensar bastante é carro, poder, você se sentir significante naquele lugar. Quando a gente fala de certeza e significância, a gente está falando principalmente da nossa autoestima, né? Então, a gente dá certeza, a gente ter o medo do fracasso, da significância, o medo da rejeição, né? Então, tem algumas questões aí importantes.
E conexão e amor, claro, super importante, você se sentir incluído, você ter atenção, você ser correspondido, independente da relação, tá? Seja profissional, seja pessoal. Duas necessidades da alma. Então, a gente tem a parte de crescimento, que é super importante, que é enfrentar novos desafios, que era um pouco do que a gente estava falando até aqui dos valores, né? De querer, putz, um desafio novo, um desenvolvimento profissional. E para a gente também evoluir a nossa alma, a gente tem a parte da contribuição. Então, querer ajudar, compartilhar. Alguém falou aqui sobre a questão da sustentabilidade, de ajudar pessoas. Então, por que eu quis trazer isso daqui para vocês? Quando uma das nossas necessidades da personalidade ou da nossa alma, ela é afetada, porque isso tudo tem a ver com os nossos valores. Os nossos valores, eles são, eles derivam dessas nossas necessidades humanas, né? Então, se a gente tem uma dessas necessidades, ela é afetada no nosso ambiente de trabalho, ou até mesmo no ambiente fora do trabalho, mas enfim, estamos falando de trabalho agora, quando elas se desencontram, dispara medo. E aí, quando dispara medo, o que vai acontecer? A gente vai entrar numa espiral muito ruim, muito negativa, gera burnout, gera tudo aquilo que a gente já vinha falando. Elas drenam a nossa energia e a energia do ambiente através da energia das pessoas, né? Então, isso tem um impacto muito ruim no nosso dia a dia. Às vezes, ele não é tão perceptível no início, porque você não está conhecendo aquela organização, as pessoas, comportamentos, símbolos, os sistemas. Mas depois de um tempo, você começa a reparar que aquilo está afetando a nossa alma, né? A sua personalidade. Um ponto super importante aqui é o silêncio da mente de vocês faz aflorar o melhor de vocês. Então, de novo, se uma das nossas necessidades elas estão sendo afetadas, a nossa mente não está em silêncio. A gente tem muita interferência. E aí, quando a gente tem interferência, a gente não potencializa aquilo que a gente faz muito bem, né? Então, de novo, se eu volto aos meus slides, eu comentei com vocês, quando a gente consegue cruzar o nosso valor pessoal com o valor da organização, a gente é muito mais produtivo, somos felizes, a gente entrega com muito mais qualidade, né? A gente se entrega de corpo e alma e com certeza tem a ver com a parte das necessidades humanas. Boa, o Alan falou, eu tenho irmãs mais novas que são como filhas, então acontece bastante isso. Show. Algum ponto sobre isso, gente, até agora aqui? Alguma dúvida, pergunta? Não? Alguém está escrevendo. A Franciele falou, né? O ambiente de trabalho influencia bastante o nosso pessoal. Muito, gente. Às vezes a gente deixa acumular de um jeito que não vai ser legal. E aí começa a interferir nas relações pessoais que vocês têm. Tem um funcionário, aí o Robson botou, né? Na minha última experiência, cheguei muito próximo de um burnout. Tem um funcionário que se afastou devido a essa doença muito triste. Eu conheço algumas pessoas próximas a mim que realmente chegaram a ter burnout, né? E aí, para você recuperar, porque a sua mente tá o quê? Que nem eu falei, o silêncio da sua mente faz aflorar o melhor de vocês. Então, se essa mente está com interferências, vocês não vão conseguir potencializar aquilo que vocês fazem bem, né? Então, como alinhar os valores na prática? Aqui são dicas rápidas, antes da gente encerrar o nosso talk. Então, primeiro, conheça a fundo a empresa no qual trabalha ou vai trabalhar, né? Então, assim, poxa, conversa com as pessoas, entende nas reuniões, observe como as pessoas elas se tratam, se elas se ajudam. Se você levantar a mão, se elas se ajudam, pegam os valores de vocês pessoais e entendam se isso de fato acontece na prática no dia a dia da empresa, inclusive os valores que aquela empresa diz que ela tem, né? Assim, quem aqui já viveu empresas que tinha lá escrito na parede, os símbolos estavam ótimos, mas o comportamento e os sistemas estavam péssimos. Então, assim, é importante vocês entenderem na vírgula e pergunta para a pessoa de RH, ou para uma das pessoas do RH, ou para o CEO, /CEO, a CEO, né? Enfim, por que significa de fato, na prática, aquele valor? Entendam na vírgula o que aquilo significa e observem se aquilo acontece na empresa.
Periodicamente reveja a sua lista de valores pessoais. Então, como eu falei, né, tem momentos em que às vezes, sei lá, ser referência naquilo que eu faço, às vezes ele está mais aflorado do que necessariamente o poder, porque tem gente que pode ter como um dos valores poder, você se sentir né, mais empoderada, mais poderada, mais, sei lá, né, ter aquela necessidade da certeza. Então, é um pouco do que, desculpa, da certeza, da significância. Mas, enfim, então pensem o que para vocês neste momento é inegociável dos valores e pensem o que para vocês puta, tá bom, isso é um valor super importante, mas nesse momento o outro tá mais relevante no momento. Pesquise as mídias da empresa. Então, poxa, a gente tem hoje em dia Glassdoor, tem LinkedIn, tem Facebook, Instagram, enfim, tem N redes sociais em que vocês conseguem ver, até inclusive sobre a empresa, entra no Reclame Aqui, sabe? Tipo, deem uma olhada a fundo no que as pessoas falam sobre essa empresa. Uma vez, muito engraçado, eu estava fazendo uma mudança, quando eu me mudei do Rio para São Paulo, eu estava orçando uma empresa de mudança, e aí eu gosto de pesquisar a fundo sobre tudo. Inclusive, quem me conhece, eu assim, vou no médico, eu pesquiso sobre o médico, eu vejo quais são as teses que essa pessoa fez, enfim. Nem médica eu sou, mas né, eu sou essa pessoa. E aí eu comecei a pesquisar sobre a empresa e eu não via zero. Essa empresa não estava nem no Reclame Aqui. Aí, falando com um cara, ele falou assim, mas pô, nossos clientes são muito felizes, estão todos muito, né? Você recebeu como referência, então você repara, então você falou assim, mas eu até entrei no Reclame Aqui, não achei vocês, e ele falou assim, pois pra você ver, a gente não tem nenhuma reclamação, ninguém nunca. Eu falei, caramba, que legal, né? Então, busquem, independente até se for para vocês se candidatarem para uma vaga, mas entendam como é que essa empresa funciona, né? O que as pessoas estão falando sobre ela. Converse com as pessoas da empresa, então, assim, isso é uma coisa muito legal. Se alguém quiser muito trabalhar na Big, está participando de um processo, quiser bater um papo com alguém da empresa, a gente está super à disposição, né? No programa, inclusive, de estágio que a gente fez ano passado, a gente fez uma sessão informativa em que a gente contava sobre a Big, contava sobre o processo, e a gente trouxe vários colaboradores, participaram online para bater um papo com a galera mesmo. Então, acho que isso é super importante. Saiba quais valores pessoais são inegociáveis. Então, só reforçando esse ponto, que eu acho que é muito, muito, muito importante. Pessoal, esse é um pouquinho do meu talk. Contei um pouquinho para vocês aí das coisas que eu acredito, sobre valores, sejam eles da empresa, sejam eles pessoais, por que é importante, isso está na cabeça de vocês, para que vocês sejam felizes no trabalho onde vocês estão atuando. Então, me contem um pouquinho, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Estou vendo que vocês estão super interagindo, mas, enfim, me contem aí um pouquinho se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Natália falou, muito obrigada pela palestra, foi excelente. Você recomenda alguma pergunta que deve ser feita em entrevista para tentar mapear esses valores de fato? Olha, eu acho que uma das coisas que eu acho que é super importante e o que eu costumo brincar é assim, nenhuma empresa é perfeita. Mas assim, o que não é perfeito na sua empresa? Ou o que você acha que a empresa poderia fazer melhor? Ou o que você acha que é a coisa que você mais se orgulha aqui nessa empresa, dos valores, ou enfim, das interações? Outra coisa muito legal para se perguntar é se você pode bater um papo com alguém da empresa, né? Independente da área, ou até mesmo de outra área, para você escutar um pouquinho de como que é a relação da sua área ou dessa equipe com outras pessoas. Então, acho que isso também é uma outra pergunta muito bacana de se fazer no processo seletivo. Guilherme, arrasou na palestra, foi ótimo. Orgulho de ser bigger. Muito bom, gente. Ai, que lindo, adoro. Adoro esses feedbacks. Boa. Que mais de dúvidas? Fred, parabéns. Gente, biggers, né, vocês são maravilhosos. Vocês estão aqui. Vocês veem, quem não é bigger, vocês veem o apoio e o trabalho em equipe aqui, ó. Valeu, Thaís. Parabéns, Steph, arrasou. Chayenne, parabéns, Steph. Alguém botou aqui. Antônio,
Qual a importância do feedback periódico? Ai, gente, a gente tem que fazer um talk sobre feedback. Eu topo. Eu sou a pessoa mais pró do mundo sobre feedback. Meu marido, inclusive, se ele tivesse aqui, ele poderia falar sobre isso. Eu acho que feedback ele tem que ser na hora, se não na hora, porque tem outras pessoas, 5 minutos depois, ou quando tiver chance. Agora, se você não consegue fazer na hora, que tenha pelo menos uma vez no mês um feedback com as pessoas do seu time, porque a pior coisa que tem é você ser mandado embora ou você receber, depois de 6 meses, um feedback de uma coisa que você fez há 6 meses atrás, né? Ou você ser mandado embora porque você não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Então, acho que isso, para mim, a importância do feedback periódico é que, cara, que pelo menos ele aconteça uma vez no mês e que ele de fato aconteça. Eu acho que tem aquela máxima, né? É melhor você arrancar o band-aid logo e receber aquele feedback duro do que você achar que tá tudo certo e depois não tá, né? Acontece alguma coisa mais drástica. A Natália compartilhou aí nosso Insta de carreiras, né? Entrem, a gente tem várias coisas muito legais que a gente compartilha lá. Franciele, foi ótimo. Janine, amei, parabéns, Esté. Patrícia, Esté arrasou, super didático, conteúdo maravilhoso. Só vocês, né? Wesley, parabéns, por isso é big. Silma, parabéns, foi ótimo. Guilherme, foi incrível mesmo. É importante tirar um tempinho do nosso dia para refletir sobre essas questões continuamente. Fred, ser bigger é big, com certeza. A Natália, imagina ser casada com RH. Gente, olha, numa boa, meu marido, depois um dia a gente pode fazer um talk sobre isso também, mas não na Big, a gente faz uma parte. Mas, gente, eu acho que comunicação, ela é importante em qualquer relação, né? Então, assim, eu sou bem RH mesmo dentro de casa. RH e psicóloga, né? Juliana, desde o momento que sou Big, sendo Bigger, estou completamente realizada. Tanto com o trabalho, com gestores e colaboradores. Ju, você é fofa demais. Davidson, excelente palestra, agradeço demais pelas dicas. Obrigado, Thaís. Obrigado, BDC, por propiciar essa troca, esse assunto. Elaine, o que você mais se orgulha na Big? Eu acho que o que eu mais me orgulho na Big é o nosso... são as pessoas, os Biggers. São as pessoas que trabalham na Big. Porque, independente do corre, a gente está ali para se apoiar, sabe? E não é mentira isso, assim. Quantas vezes, tem gente aqui que sabe, quantas vezes aconteceu, para tudo, eu tô aqui mega corrida, fazendo 1 milhão de coisas, eu preciso de uma ajuda. Cara, agora, 2 minutos atrás, eu liguei, eu tô em São Paulo, eu preciso que alguém, nosso escritório é no Citar, no Rio de Janeiro, nosso escritório físico, tinha uma pessoa lá. Eu falei assim, pelo amor de Deus, vai lá no downtown, pega um negócio nos Correios. Imagina, eu tô em São Paulo, não tinha ninguém do meu time no Rio de Janeiro, inclusive uma das pessoas do meu time mora na Alemanha, e eu falei assim, pelo amor de Deus, e aí, não, Esté, é claro, peraí, para tudo, eu vou lá. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida do que eu mais me orgulho na Big Data são as pessoas. Robson, na verdade, estou aqui para ter certeza dos valores da Big e conhecer ainda mais sobre vocês, principalmente sendo a palestrante da área de pessoas como eu. Pois como onde estou, os valores mudam e me decepcionaram. Estou buscando um novo ninho. Quem sabe vir um bigger em breve. Boa, com certeza. Chay, tivemos uma palestra sobre aqui na Big Data Corp sobre feedback, foi ótimo. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer super um talk sobre isso. Antônio, dizem que a cultura é construída nos corredores de uma empresa. Como fazer isso com o trabalho de home office? É mais complexo, realmente, Antônio, assim, mas uma das coisas que a gente começou a refletir, ainda mais quando a gente virou 100% remoto, é assim, como que a Big está presente no dia a dia da galera? Então, a gente fazer uma brincadeira aqui, mas a gente deu um banho de loja de Big, então a gente deu vários produtos, camisa, 1 milhão de coisas assim para as pessoas terem a Big ali no dia a dia. A gente estimula muito que as pessoas troquem, então a gente tem o que a gente chama de do BDC Compartilhe, a gente tem um café com RH, um fórum mensal em que as pessoas trocam bastante com o meu time, comigo. Os próprios times, eles têm algumas reuniões de alinhamento e aí eles convidam outras pessoas. Então, hoje, por exemplo, eu entrei numa reunião com os líderes de tecnologia, estava a nossa diretora comercial, tinham outras pessoas de outras áreas. Então, a gente, o tempo inteiro, tenta estimular que as pessoas juntas, mesmo em casa, estejam presentes virtualmente.
E a gente tem também outras ferramentas, a gente tem o Slack, a gente, né, tem vários grupos, tem grupo no Slack sobre séries, grupo no Slack sobre filmes. Então, existe, inclusive no Slack, um grupo chamado cafezinho, né? Café na Bi, café da Copa, alguma coisa assim. Mas com o intuito exato da gente trocar. E é mais complexo, não tem nenhuma dúvida sobre isso, Antônio. Vitor, adorei, sigo tendo muito orgulho de ser um bigger, maravilhoso. Luciano, obrigado, foi um prazer, go big. Ricardo, obrigado mais uma vez. Stephanie, é importante refletir sobre valores e cultura. A Bianca, foi muito proveitoso. Gabriela, as pessoas que fazem parte da empresa. Você consegue passar a satisfação de trabalhar na Big. O Wesley disse, que bom, gente, fico feliz. Tô zero mentindo para vocês. Vocês devem ver nos meus olhos. Acho que olhos não mentem, né? Bianca, principalmente para a gente da RH que cuida das pessoas. Wesley, isso é motivador para pessoas como eu que ainda não faz parte da Big. Quem sabe daqui a pouco. Daria palestra. Obrigada, Sté, por compartilhar tanto conhecimento conosco. Ser Bigger é maravilhoso. Siga cada dia mais realizada. É indescritível estar rodeado por tantas pessoas incríveis. Ai, gente, vocês vão fazer chorar no final do talk. Já está marcado o próximo talk. Não, Thaís, vamos conversar sobre isso. Calma, a gente tem que dar um suspense também. Tem que ter outras pessoas muito legais para as pessoas verem quão referência a Big é em todas as áreas. Bom, gente, muito obrigada. Foi muito, muito, muito legal estar aqui com vocês, passar essa tarde. Foi um prazer. Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser trocar, bater um papo, entrem lá, me procurem no LinkedIn também, estou super à disposição. Eu sou apaixonada por conhecer pessoas e suas histórias. É isso. Super obrigada. Boa tarde para vocês e bom 2023 para todos. Que seja um ano incrível para vocês. Um beijo, galera!